Dá pra cortar o começo, né? Dá. Dá. Então a gente vai fazendo, depois corta, tá bom? Eu não lembro como é que eu ia começar. Pra apresentar. Você quer ser apresentado como ajudador ou submisso? Ei? Conselheira. Não. É. Pega leve, mulher. E antes de começar, antes de dar início, eu quero ler um versículo aqui para não ficar só nas minhas palavras, mas que tem a palavra de Deus também envolvido nisso. Vamos lá. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só que interessante. Você sabia que se a gente tiver brigado, tiver em crise, né, emocional, que a gente não esteja em comum acordo, não adianta eu dobrar meu joelho e orar a Deus, porque Ele não vai ouvir minhas orações. Porque se nós estivermos unidos num só pensamento, se a gente estiver em conflitos, a Bíblia diz aqui que nossas orações serão interrompidas. Tanto a minha, né, o esposo, quanto a minha esposa. A oração de ambos será interrompida. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim que nós temos que ser uma só carne, um só pensamento, né, uma só pessoa, unir, né? Claro que a gente tem briga, a gente discute, né, as nossas ideias às vezes não batem, e eu tento enfiar a minha ideia nela e a ideia dela em mim, mas nem sempre é desse jeito, tá? Então nós temos que entender, né, compreender, ouvir e tentar o máximo possível estar sempre bem, né? A gente nunca vai ser um casamento perfeito sem briga, sem discussão, porque é um casamento saudável, ele tem discussão, tem brigas, mas é tudo para um caminho só, tudo para o bem, né? Bem de ambas as partes. O diálogo ele é tudo, a conversa. Até um tempo atrás eu não via dessa forma, né? E era o meu pensamento e a minha criação foi desse jeito e assim e ponto, tá certo. E não é, tem que ter um diálogo, porque agora, na verdade, forma-se uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né? A união do Eduardo e a união da Geice. Torna-se uma terceira pessoa, que é o quê? Nós dois unidos num só pensamento, num só corpo, e as ideias têm que ser compatíveis, né? De modo geral. Ainda mais quando você tem filhos, né? Ainda mais quando você tem filhos. Porque o momento difícil num casamento é a criação dos filhos. Aí é complicado. Olha, é muito difícil, porque a criação dele é uma, a minha criação é completamente diferente. E eu fui criada de uma forma mais livre, ele já foi criado de uma forma mais presa, né? Mais contida com relação à proteção. E a gente debate muito nessa questão. Às vezes a gente nem quer tanto conversar sobre esses assuntos, a gente acaba deixando rolar e deixando acontecer na hora e ver o que vai fazer naquela hora, para não entrar em conflito antes da hora, né? É verdade. Tipo, quando vai falar alguma coisa em relação a Nicole ou ao Matheus, mas eu queria ensinar isso para ele ou para ela. Mas não é assim, eu queria esperar, eu queria que ela tivesse uma oportunidade de aprender isso mais pra frente. Quando é só o casal, já é difícil, mas é o meu pensamento, o seu pensamento, a gente tem que se alinhar nisso. Quando se trata de uma outra pessoa, uma criança no meio, é mais complicado ainda, porque a criança já tem um pensamento próprio, né? Começa aí, a criança tem um pensamento próprio, tem o estilo próprio dela, que nem a Nicole já é mais tímida, já é mais chorona, sentimental. O Matheus, moleque, né, já é mais pivitado. Então, certas coisas que a gente vai querer ensinar pra ela, não vai precisar ensinar pra ele ou vice-versa. E aí já é uma questão. E aí tem a questão do meu ensinamento com o ensinamento dele. Tem que coincidir. Mesmo que sejam experiências diferentes. Tem que juntar uma na outra e tentar coincidir. Na verdade, nós temos que esquecer assim, esquecer em partes, né? O que eu aprendi com os meus pais, eu não posso querer simplesmente pegar o que eu aprendi com meus pais
e colocar sobre os ensinamentos, não, meus filhos vão ser desse jeito, porque eu aprendi assim, os meus filhos vão ser assim também, né? E ela também. A Geice é a mesma coisa, ela não pode, meus pais me ensinaram assim e os meus filhos vão também seguir essa linha também, essa linha de aprendizado de educação, né? Até porque é isso que a gente pensa quando a gente é solteiro, né? Não, eu vou ensinar o meu filho assim, porque eu cresci. Porque deu certo assim, vai ser assim. E não, o que eu aprendi, o que ela aprendeu, nós temos que juntar, né? Peneirar e ver o que vai ser bom dos dois lados, que ver o que vai ser bom para aquela criança, não é nem para qualquer criança cada dos nossos filhos. Lida com um jeito diferente. Exato, para cada criança. Porque para uma criança pode dar melhor o meu jeito, né? Um pouquinho mais do meu jeito. E para outra criança pode ser um pouquinho mais do outro jeito. Porque ainda assim, como eu disse, são crianças diferentes. E como chegar no pensamento? Né? Como chegar no único só pensamento? Conversando. Vai conversando e não é só uma conversa, não. Vai ser uma conversa, duas conversas. Discussões, desentendimentos. Desacordos é o que mais tem. Tem os momentos bons e os ruins, em toda a parte do casamento. E a melhor aceitação é aquela que a gente compreende, né? Ela foge do nosso querer, né? Eu quero de tal maneira, mas o que ela passou para mim, eu entendi que é bom, não é do meu jeito, mas eu entendi que é bom, que é válido. Então, essa aceitação é melhor quando nós compreendemos, quando nós temos a visão do outro lado também, que nós falamos, então é verdade, se encaixar desse jeito assim, não, legal. Que o outro lado também é bom, né? Não o outro lado também é bom, os dois lados. Né? Mesmo porque se a educação dela tivesse sido ruim, né, no meu ver, realmente, assim, nossa, a educação dela não é válida para os meus filhos, o que eu estaria fazendo com ela hoje? E se a educação que eu recebi dos meus pais não fosse válida para ela, o que ela estaria fazendo comigo, casada hoje, né? Então, eu acho assim, que tanto do lado dela quanto do meu lado, ambas as partes têm coisas boas a oferecer. Tem que se unir, não tem se que se unir, distanciar. são coisas boas. Né? E através disso, o nosso pensamento é o quê? Dar uma educação melhor ainda para os nossos filhos, né? Cada um na sua particularidade, mas uma educação melhor ainda. É aí que entra os conselhos dos pais, mas as pessoas falam assim pra gente, né? Conselho é bom, né? Se o conselho fosse tão bom, né? Se o conselho fosse bom, não se dava. Se vendia. Porque a gente recebe os conselhos dos outros, mas a sua criação é única. Cada casa tem a sua criação, é única. Que nem eles são 5 irmãos, né? 4 têm filhos. Eles foram criados iguais, mas cada um tá criando seu filho diferente. Exatamente. Por quê? Porque a personalidade dele é diferente dos outros irmãos, e porque a mulher com quem ele casou é diferente da mulher e dos outros irmãos. Isso. E tem a união. Então não dá pra querer criar todos da mesma forma. Não dá, não tem como isso. E cada um se encaixa no seu mundo, né? Você pode ouvir opiniões, ouvir o que as outras pessoas têm te falar e pegar o que te agrega. O que não te agrega, põe de lado e segue em frente.